Gênesis 22, versículo 9 ao 12, descreve o clímax da história do sacrifício de Isaque, onde Abraão constrói o altar, amarra seu filho e está prestes a sacrificá-lo quando é interrompido pelo anjo do Senhor. Como Abraão e Isaque revelaram a pessoa de Jesus Cristo? Quais paralelos podemos traçar entre essa história e o sacrifício de Jesus Cristo no Novo Testamento? Como essa narrativa aponta para a redenção futura através de Cristo? Você verá como esse texto é impressionante. O que Abraão deve ter sentido ao amarrar Isaque, seu filho, colocá-lo ali sobre o altar? O que isso nos diz sobre a obediência e confiança de Isaque em seu pai e indiretamente em Deus? Como a intervenção do anjo do Senhor muda a narrativa? Como essa história nos ensina sobre a profundidade e intensidade dos testes de fé que podemos enfrentar? Qual é o propósito divino por trás desses textos? Pai e filho seguiam ambos juntos, mostrando que eles se equiparavam em suas virtudes espirituais. O trecho de João 8, versículo 56, mostra-nos que Abraão fora capaz de prever a vinda do Messias. Os autores judeus dão grande crédito a Isaque nesse episódio. Sem dúvida, ele estava familiarizado com sacrifícios humanos e eles supuseram que Isaque tenha compreendido que ele seria a vítima. Mas conforme diz o Targum de Jerusalém, mesmo assim ele prosseguiu com mente e coração tranquilo, submisso e bem comportado. O momento mais crítico chegara. Abraão edificou um altar. Ele erigia altares em todos os lugares onde chegava. Davi e Salomão edificaram altares no Monte Moriá também, mas nenhum altar poderia ser comparado ao altar que Abraão acabara de edificar. Os altares da antiguidade eram feitos de terra ou de pedras. Isaque foi amarrado por Abraão. Sabemos que Isaque já era um jovem, de modo que ou era mais forte que seu pai, ou pelo menos era suficientemente forte para resisti-lo, caso tivesse que lutar. Por isso, podemos crer que ele voluntariamente se rendeu. O fato de Abraão amarrar Isaque, mesmo sem sua resistência, era um meio de evitar um possível perigo, para que não sucedesse que algo, no meio do ato, o interrompesse. A provação interior já havia sido vencida quando Abraão, intrepidamente, ergueu sua mão para matar seu filho. Golpearia ele a garganta de Isaque, como era usual, ou atingiria ele o coração do rapaz? Fosse como fosse, seria um golpe mortal. Então Abraão deceparia o corpo de seu filho, poluía sobre a lenha e o consumiria pelo fogo sobre o tosco altar. Uma cena quase inimaginável. Foi pela especial graça de Deus que ele obteve uma vitória tão magistral. A dor de Abraão se converteu em alegria. A voz do anjo do Senhor é descrita como se tivesse soado do céu para assegurar a Abraão que ele descera de Deus com o propósito de desviar sua mão sob a diretriz da mesma fé pela qual a estendeu. Porque, numa causa de tal magnitude, não lhe era lícito empreender ou renunciar a alguma coisa, exceto sob a autoridade de Deus. Até esse ponto, no livro de Gênesis já podemos apreciar várias cenas de ministério angelical. Não há que duvidar da existência de seres não materiais, invisíveis e poderosos, os quais podem entrar em contato com homens no cumprimento de várias missões. Até esta altura da narrativa, Elohim é o agente ativo do drama. Agora ele enviara o seu anjo para impedir o sacrifício humano que estava prestes a ocorrer. O anjo chamou Abraão. Sua voz soou alta e clara. Abraão fez parar o movimento da mão. Ele estava ali para ouvir e obedecer uma vez mais. Dessa vez houve uma feliz obediência. E Isaque foi poupado de uma morte horrível. Deus nunca tivera a intenção de que aquele ato terrível fosse levado à conclusão. Mas até então nem Abraão nem Isaque sabiam disso. Portanto, a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram testados supremamente. Um antropomorfismo é usado neste texto. A frase "agora sei" não significa que Deus não soubesse de algo, mas indica que o seu conhecimento foi apenas confirmado pelo ato de obediência de Abraão, uma obediência absoluta e inquestionável. De acordo com o anjo do Senhor, a principal lição a ser extraída de todo o episódio é que Abraão não negou a Deus o seu único filho. Abraão fez um sacrifício supremo, tendo o Senhor considerado que ele foi até as últimas consequências, embora Deus lhe tenha impedido de chegar à terrível conclusão.
E Isaac demonstrou uma obediência suprema, com a mesma glória da obediência de Abraão. Gente querida, graça e paz. Ao longo dessa semana estamos analisando o capítulo 22 de Gênesis. Se você ainda não assistiu ao vídeo de estudo, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, ok? Hoje veremos como esse texto glorioso nos ensina a glorificar a Cristo. Durante as provações, é fácil pensar apenas em nossas necessidades e em nossos fardos. Em vez disso, devemos nos concentrar em glorificar a Jesus Cristo. Pegamos-nos perguntando: como posso sair dessa situação? Em lugar de: o que posso aprender com isso de modo a honrar ao Senhor? Por vezes, desperdiçamos nosso sofrimento ao negligenciar ou ignorar as oportunidades de revelar Jesus Cristo a outros que nos observam, enquanto passamos pela fornalha de fogo. Se já houve duas pessoas sofredoras que revelaram Jesus Cristo, foram Abraão e Isaac no Monte Moriá. Sua experiência é um retrato do Pai, do Filho e da cruz, e um dos símbolos mais antigos de Cristo encontrados em todo o Antigo Testamento. Jesus disse aos judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. João 8, versículo 56. No nascimento miraculoso de Isaac, Abraão viu o dia do nascimento de Cristo. E no casamento de Isaac, em Gênesis 24, viu o dia da volta de Cristo para buscar sua noiva. Lindo, né? No Monte Moriá, porém, quando Isaac estava disposto a colocar-se no altar, Abraão viu o dia da morte e ressurreição de Cristo. Encontramos várias verdades sobre a expiação nesse acontecimento. O pai e o filho agiram em conjunto. A frase comovente, caminhavam ambos juntos, em Gênesis 22, versículos 6 e 8, aparece duas vezes durante a narração. Em nosso testemunho evangelístico, muitas vezes, damos ênfase ao amor do Pai pelos pecadores perdidos. João 3, 16, né? E ao amor do Filho por aqueles pelos quais morreu. 1 João 3,16. Mas deixamos de mencionar que o Pai e o Filho amam um ao outro. Jesus Cristo é o Filho amado. Mateus 3, versículo 17. Filho amado de seu Pai. E o Filho disse: para que o mundo saiba que eu amo o Pai. João 14, versículo 31. Abraão não reteve seu filho para si. Gênesis 22, versículo 16. Assim como o Pai não poupou seu filho, mas por todos nós o entregou. Romanos 8, versículo 32. O filho precisava morrer. Abraão levou consigo uma faca e uma tocha, dois instrumentos usados para a morte. A faca daria cabo da vida física de Isaac e o fogo queimaria a lenha no altar onde seu corpo seria colocado. No caso de Isaac, um substituto morreu em seu lugar. Mas ninguém podia assumir o lugar de Jesus na cruz. Ninguém podia fazer isso. Ele era o único sacrifício capaz de, modo completo e definitivo, tirar os pecados do mundo. Deus proveu um carneiro. A resposta à pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Foi dada por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Na Bíblia, o fogo com frequência simboliza a santidade de Deus. Deuteronômio 4, 24, Deuteronômio 9, versículo 3, Hebreus 12, versículo 29. A cruz foi um instrumento físico da morte. No Calvário, porém, Cristo experimentou muito mais do que a morte. Ele sentiu o julgamento de Deus pelos pecados do mundo. Isaac não sentiu nem a faca, nem o fogo, mas Jesus sofreu com ambos. O pai amoroso de Isaac estava perto dele, mas Jesus foi abandonado por seu pai quando se fez pecado por nós. Mateus 27, versículo 45 e 46, 2 Coríntios 5, versículo 21. Que maravilhoso amor! O filho levou o fardo do pecado. Interessante que a lenha seja mencionada 5 vezes nessa narrativa, né? E que Isaac não começasse a carregá-la até que chegaram ao Monte Moriá. Além de ser um símbolo da cruz, a lenha parece retratar o fardo do pecado que Jesus levou por nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Abraão tomou a lenha e a colocou sobre Isaac, seu filho. Gênesis 22, versículo 6. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. Interessante, né? O fogo consumiu a lenha como um retrato do julgamento de Deus contra o pecado. O filho foi ressurreto dentre os mortos. Isaac não chegou a morrer, mas figuradamente, tá? Ele morreu. Hebreus 11, versículo 19. Ele morreu e foi ressurreto dentre os mortos, figuradamente. Jesus, porém, morreu de fato e foi sepultado, mas foi ressurreto de modo triunfante. A melhor coisa que pode acontecer ao passarmos pelas provações que Deus envia
é nos aproximarmos de nosso Pai e nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. O Calvário não é apenas o lugar em que Cristo morreu por nossos pecados. É também o lugar onde ele santificou o sofrimento e, através de sua ressurreição, transformou o sofrimento em glória. Você pode dizer aleluia? Procure glorificar o Senhor e ele cuidará do resto. Nas palavras de Martinho Lutero, nosso sofrimento não é digno de receber esse nome. Quando penso em minhas cruzes, tribulações e tentações, me envergonho de pensar no que são em comparação com os sofrimentos de meu bendito Senhor, Cristo Jesus. Deus seja louvado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deve ser glorificado sempre em nossas vidas. Amém. Amados irmãos, agora nós iremos orar. Só que eu quero pedir algo a vocês, por favor, que vocês me ajudem a levar esse conteúdo adiante, porque a plataforma não tem entregado meus vídeos. Eu tenho lutado com isso há 5 anos. O conteúdo produzido aqui no canal não agrada o sistema. Nós falamos sobre Bíblia, sobre história do cristianismo e sobre diversos assuntos, como as ciências políticas. Estamos tratando sobre isso agora na série apologética. Nada disso agrada o sistema. Então, o que tem acontecido é que, além de não entregar os vídeos, vocês podem conferir. Tem vídeo meu que recebe menos de 100 visualizações, um canal aqui com mais de 33 mil pessoas seguindo aqui o canal, o que é inaceitável. Isso é inadmissível, amados do Senhor. Só Deus para me sustentar para que eu continue fazendo esse trabalho com todo zelo como eu tenho feito aqui, mas é muito difícil, porque você se dedica e não vê o trabalho indo adiante porque simplesmente o sistema não tem interesse em divulgar esse tipo de conteúdo. Então preciso da ajuda de vocês, para que vocês possam pegar, assistir no vídeo e depois compartilhá-lo com os seus contatos. Só assim a gente consegue vencer esse sistema e levar essa palavra para quem precisa. Quem é que não precisa de Cristo? Na verdade, quem não precisa ter acesso ao conhecimento que nós estamos trazendo aqui? E no que diz respeito às ciências políticas, quase ninguém em nosso país conhece esses assuntos. É por isso que nós estamos na situação que estamos. Então, por favor, conto com a colaboração de cada um de vocês. Divulguem esse conteúdo, tá bom? Lembrando que vocês já podem deixar pedidos de oração e de intercessão de vocês nos comentários, tá bom? Senhor Deus, nesta hora, Pai, estamos aqui reunidos, orando a Ti. Acabamos de refletir sobre esse texto maravilhoso de Gênesis 22, versículo 9 ao 12. Ficamos profundamente tocados pela fé e obediência de Abraão, Deus. E da mesma maneira, olhamos para Isaac e somos, Pai, inspirados a exercer a mesma fé. Deus, Abraão estava disposto a sacrificar seu filho amado, confiando plenamente em Ti. Somos igualmente impactados por Tua intervenção, provendo um cordeiro no lugar de Isaac e demonstrando Tua fidelidade e provisão. Pai Celestial, ajuda-nos a desenvolver uma fé tão forte e inabalável quanto a de Abraão. Que possamos confiar em Tua providência, mesmo nos momentos mais desafiadores e incertos de nossas vidas. Que nossa obediência a Ti seja total e nossa confiança em Tua bondade seja sempre firme. Senhor, pedimos Tuas bênçãos sobre o Teu povo ao redor do mundo. Fortalece, Senhor Deus, a fé daqueles que Te seguem, concedendo-lhes paz, concedendo-lhes proteção e sabedoria. Que em cada nação e cultura Tua presença seja sentida e Teu nome seja glorificado. Abençoa nossa nação, Senhor. Guia nossos líderes com sabedoria, com discernimento, para que possam, Pai, ser tomadas decisões justas e compassivas. Que a nossa terra seja um lugar de paz, um lugar de prosperidade e justiça, onde todos possam viver em harmonia e segurança. Estamos certos de que esse pedido só pode ser realizado através de um grande milagre. É por isso que estamos orando a Ti, Senhor Deus. Tu és o único que é capaz de realizar essas coisas. Oramos também pelos países e lugares que enfrentam momentos de dificuldade por causa de guerras ou de catástrofes naturais. Que Tua paz prevaleça onde há conflito e destruição. Concede conforto às vítimas, sabedoria aos líderes para que possam encontrar soluções justas e duradouras. Que aqueles que sofrem encontrem alívio e que aqueles que ajudam sejam fortalecidos e abençoados por Ti. Senhor, pedimos Tua misericórdia e graça sobre todos os que estão em necessidade. Que possamos ser instrumentos de Teu amor e compaixão, ajudando aqueles que estão em desespero e trazendo esperança onde há escuridão. Confiamos em Ti, Deus de Abraão, e nos submetemos ao Teu plano perfeito.
que em todas as situações nossa fé em Ti seja fortalecida e que possamos testemunhar Tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Oramos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Povo de Deus, por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com os seus contatos. Não deixe de fazer isso, que só assim outras pessoas terão a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo aqui, conhecendo o canal, estudarem a Bíblia, a história do cristianismo e terem acesso a diversos conteúdos que vão abençoar muito suas vidas, como agora temos trazido no canal na série Apologética, as ciências políticas, algo essencial para que o nosso país tenha um rumo diferente. Então, por favor, compartilhe esse conteúdo com seus contatos, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.